E para falar mais sobre esse dado, eu chamo o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo. Muito bom dia, Marcelo, um prazer ter você aqui. Bom dia, é sempre um prazer estar com vocês para a gente falar um pouco da indústria. Vamos lá, vamos tentar entender essa recuperação, Marcelo. Olha, esse índice de evolução avançou para 52 pontos, né, em maio, que superou abril, que na verdade a gente estava no campo da retração, não é isso? Exatamente, né? O índice nos últimos meses, tanto em março quanto em abril, ele estava abaixo dessa linha divisória de 50 pontos, né? O índice ele varia de 0 a 100. Quando ele está abaixo de 50, ele mostra queda na produção na passagem dos meses. E agora, em maio, ele ficou nesse campo positivo. Então, é um dado certamente positivo quando a gente fala, por isso a gente fala de uma recuperação, mas ele vem depois de uma sequência de resultados negativos, né, da indústria nos meses anteriores, né? Então, infelizmente também não dá para comemorar e não dá para presumir que isso vai continuar nos próximos meses, mas certamente já é um ponto mais positivo que a gente vinha observando antes dessa fraqueza na produção industrial. Era exatamente esse aspecto que eu queria entender, Marcelo. Se trata-se de um avanço sazonal por algum tipo de especificidade do mês, ou se a gente pode considerar que pode haver uma reversão de tendência? É cedo para falar de uma reversão de tendência. Certamente nos primeiros meses mesmo, principalmente janeiro e fevereiro, a gente tem uma queda na produção, mas normalmente esses índices são um pouco são um pouco menores nesses meses de maio, na comparação com anos anteriores. Esse índice que foi verificado agora, em maio de 2025, ele mostra um desempenho um pouquinho melhor. Claro que sobre uma base pior, né? A gente teve um março mais fraco, teve um abril mais fraco, então, ainda que seja positivo, é um número que deve ser visto com uma certa cautela, né? Não mostra realmente uma reversão do quadro de desaceleração que a gente vê na indústria já há algum tempo. Dificilmente é algo que a gente vai ver nos próximos meses, dado o cenário todo que a gente vê já observando a indústria dessa desaceleração desde o final do ano passado. Exatamente. O que que explica, então, essa reversão, pelo menos, né, mesmo que seja pontual, mas essa recuperação em maio? Olha, a gente tem, é normal no movimento desses, né, a gente ter alguns meses que deem esse respiro, né, especialmente quando tem uma reversão de tendência, que é o que a gente vem observando. Então, ano passado a gente teve uma demanda bastante forte, com a elevação das taxas de juros, isso começou a mudar. A gente tem um impulso fiscal um pouco menor, a gente tem um mercado de trabalho um pouco menor, então a tendência de fato nesse ano é de uma queda na demanda industrial, e foi o que a gente viu nos últimos meses. E aí vem uma questão um pouco de expectativa, né? Como os últimos meses foram bastante fracos, na visão do empresário, que é o que a gente mede aqui na sondagem, foi um mês até um pouco mais positivo do que se esperava. O que é um bom sinal. Isso certamente é reflexo não só da comparação com os meses anteriores, mas também porque, apesar de a gente estar num cenário um pouco mais negativo, a gente ainda tem um mercado de trabalho que ainda está possibilitando uma manutenção da demanda por produtos industriais ainda bastante significativa, mesmo nesse cenário um pouco mais turbulento dos últimos meses. E com essa demanda aquecida, Marcelo, o setor, ele teme a possibilidade, por exemplo, de uma enxurrada de produtos vindos da China, se Estados Unidos e a China não avançarem, por exemplo, em algum tipo de acordo em torno das tarifas de Donald Trump? Como isso deve impactar também os números? Olha, isso sem dúvida. A gente já percebia já no ano passado, independente dessa mudança de cenário, já uma presença importante de produtos importados, uma presença crescente disso. A gente acredita que, né, que dado essas mudanças muito fortes na política comercial americana e as repercussões em outros países, da possibilidade do desvio de comércio, é algo que a gente vem monitorando, já vem observando em alguns produtos específicos. Então, dado o mercado brasileiro, que é um mercado grande, um mercado que tem ainda uma demanda por produtos industriais bastante
relativamente aquecida, né, especialmente depois do ano passado, a gente tem um mercado de trabalho ainda aquecido, tem ainda um crédito que está crescendo menos, mas continua crescendo. Então, a gente tem um cenário aí para aumento da demanda dos bens industriais, é o que a gente vem acontecendo. Mas é um crescimento já bem menor do que o ano passado e, ao mesmo tempo, com uma possibilidade muito grande de se ampliar o que a gente já vinha observando de um crescimento da entrada de produtos importados, sobretudo produtos chineses, dado esse cenário todo. Então, algo que a gente vem monitorando e vem acompanhando com bastante preocupação. É claro que pontualmente tem, inclusive, pontos tanto positivamente diferentes da média, com algumas oportunidades surgindo nesse cenário, mas existem muitos também mercados onde a situação, inclusive, já era bastante preocupante no ano passado e possivelmente vai se agravar nesse ano com essas mudanças todas e a expectativa, né, que a gente tem de um crescimento menor da indústria, inclusive nesse ano, por conta desse cenário. Né, a gente já percebe alguns dados negativos de desaceleração da indústria já desde o ano passado, esses dados vêm se consolidando na medida que vem se passando novas informações, novos dados. Então já teve já teve uma queda no PIB industrial no primeiro trimestre. O dado de abril também não mostra um dado muito positivo com relação à produção industrial. A gente vê um crescimento de emprego um pouco menor. São vários sinais que mostram essa desaceleração, não à toa. E ainda mais nesse cenário prospectivo, né, para os próximos meses, alguma preocupação com mais importados, que a gente espera um crescimento menor da indústria nesse ano de 2026. Você falava exatamente sobre expectativas, Marcelo. Eu te peço até perdão pela indelicadeza de olhar para baixo aqui em algumas ocasiões, porque eu estava procurando exatamente esse número do índice de confiança do empresário industrial, né, que está em 48,6 pontos, me corrija se eu estiver enganado, e é o sexto mês abaixo de 50. E eu queria entender o que pauta, além, é evidente, dessas preocupações mencionadas por você, esse índice, né, abaixo desse cenário do campo positivo. É um dado preocupante, né? A ideia do índice de confiança é justamente medir o pulso do empresário e tentar antecipar suas movimentações, suas decisões com relação a contratações, com relação à produção, com relação a, sobretudo, investimento. Na medida que esse índice permanece abaixo de 50, né? Uma coisa é ele ter ficado pontualmente abaixo de 50. Então, esse tipo de decisão, de produção, de emprego, sobretudo de investimento, não muda com um mês negativo, 2 meses negativo. Mas a gente já tem um período longo de falta de confiança do empresário, inclusive bastante generalizado, a gente vê isso em vários portos, em várias regiões, em vários setores, e persistente. A gente está com os 6 meses que a gente tem o índice de confiança agora de 2025, todos os meses houve falta de confiança. É um cenário, inclusive, que não se verificou sequer durante a pandemia, apenas há 10 anos atrás, quando, inclusive, a indústria teve um cenário bastante negativo, inclusive a economia estava em recessão, que a gente viu um cenário parecido com essa duração de falta de confiança. Claro que lá a falta de confiança foi muito mais brutal, mas ainda assim é suficiente para causar bastante preocupação agora para a indústria, pois essa persistência da confiança em um patamar baixo de falta de confiança certamente vai ter seus impactos em investimento, em produção e emprego, ou seja, vai comprometendo inclusive o crescimento futuro, a contratação futura, seja porque são menos pessoas empregadas, né, no mercado de trabalho que hoje está aquecido, mas que acaba perdendo o ritmo, e sobretudo quando se fala de investimentos, né, que sustentaria um crescimento mais forte da indústria nos próximos meses, nos próximos anos, que é um cenário que a gente viu no ano passado. Em 2024, a gente teve um bom crescimento da economia, com um bom crescimento da indústria e, sobretudo, com um bom crescimento do investimento. Foi um resultado bastante positivo, que, infelizmente, pelo cenário todo que a gente vem observando, não vai se repetir esse ano, ao menos com a mesma intensidade. Conversou aqui com Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria. Te agradeço pela disponibilidade e sei que as portas estão sempre abertas aqui no Money. É sempre um prazer, obrigado pela oportunidade. Até mais.